Eu sou o pai dele. Eu sou Temístocles. E nunca dei uma surra, embora ele merecesse. Ele disse, olha pai, seu pai estava dizendo que eu nunca lhe dei uma surra. E que o senhor não me bata. Ele está dizendo que o nome dele é Temístocles. Um nome bem difícil. Então ele teve um choque. Mas ele está dizendo como? Ele disse, seu pai, como é ele? Eu descrevi. E então ele olhou e disse, meu filho, você vê mesmo? Mas, pai, o senhor acha que eu adivinho e dá tudo certo? Então ele nunca mais me bateu. Eu estava com 12 anos. Mais de 5 a 12. Foi uma maravilha. Então, dessa forma, a senhora me olhou e disse, não, ele não tem nada. Eu disse, minha senhora, eu sou muito doente. Porque eu imaginei a surra que eu ia tomar. Eu ficar deitado 6 meses. Meu pai não ia aguentar uma coisa dessa. Porque ele era especialista em terapia. Então ela disse, meu filho, você é obsidiado. Eu também não sabia o que era. Eu perguntei, e o que é? Ela disse, um espírito que está lhe perturbando. É seu irmão, José. Eu então perguntei, foi minha prima que ele disse? Que ela foi levada por uma prima minha. Minha prima disse, de forma nenhuma. Não conversei com ela. Pois é, José, você é médium, meu filho. O médium é como um imã. Na hora que você olhou para o cadáver dele, você o atraiu. E ele se vinculou ao centro dos movimentos. E você vai ficar bom agora. Eu lhe vou aplicar um passe, uma terapêutica energética. E você vai ficar bem. Você sabe orar? Eu digo, sim senhora, eu sou sacristão. Então ore o Pai Nosso, fecha os olhos. Ela se aproximou da cama. Eu estava sempre apoiado em almofadões. E ela mandou fechar os olhos, mas eu não fechei não. Deixei mais ou menos, eu queria ver o que era que ela ia fazer. Ela então estendeu os braços, começou com movimentos rítmicos, como se estivesse tirando uma teia de aranha de cima de mim. E então eu vi que das suas mãos desciam chuvas de prata. E eu sentia uma estranha sensação de ar refrigerado, que não havia em 1944. Eu sentia aquele frio agradável, comecei a tremer. E ela disse, fique tranquilo. Depois do Pai Nosso, 2 minutos, ele disse, você já está bem. Os espíritos bons levaram o seu irmão. Ele não estava lhe prejudicando. Por ignorância, ele estava transmitindo-lhe a sensação do pós-morte. Agora levante-se. Eu digo, eu não posso, porque eu caio. Ela disse, não, não vai cair. A minha mãe disse assim, levante. Porque que coisa. Antigamente a gente obedecia aos pais, não é? Agora os pais têm um medo dos filhos que é impressionante. Então ela disse assim, levante, meu filho. Eu sabia que ou levantava, ou levantava. Então aí eu empurrei os quadris, quando os pés bateram no chão. Eu tive aquela sensação pós-cãibra. E a senhora disse, ande. Me deu a mão, me levantou e disse, vá até lá e volta. Aí eu desfilei. Foi minha primeira jornada de modelo. Andei para lá, andei para cá. Nunca mais. Eu tive nada, exceto hernias de disco há 19 meses. E não tem nada a ver. Nesse momento, ela disse à minha mãe, ele é médium. Eu disse, mas como é que a senhora sabe de tudo isso? Eu sei, porque também eu sou médium. Mas se a senhora viu meu irmão, vi. Ele já morreu, mas é por isso que eu vi. Mas eu fiquei tão contente. Porque eu era um louco solitário, agora eu tinha uma colega, éramos dois. Mas a senhora vê os mortos, vejo. E digo, eu também vejo. Foi uma festa. Ela disse, agora você tem que ir à sessão, hoje à noite. Eu disse, eu não vou. Eu sou católico. Ela disse, mas o que é que tem? Eu digo, a igreja não recomenda, eu não vou. Minha mãe perguntou, onde é a sessão? Ela deu o endereço, era num bairro distante, um lugar muito modesto. E então minha mãe disse assim, nós dizemos, eu disse, mãe, eu não vou. A minha mãe disse assim, vai. Aí eu fui. Eu fui no terço. Eu tinha certeza que o demônio ia sair debaixo da mesa e me agarrar. Na hora que eu entrei, que abriu a porta, eu tive um choque. Porque ali estava a zeladora do altar do coração de Jesus. Era a médium principal. Aí ele veio para mim e disse assim, caluda aí, o que se passa aqui não se conta lá fora. Eu digo, ai, maçonaria. E então estava o notário da cidade, o meritíssimo senhor juiz de direito, o gerente do Banco do Brasil, que naquele tempo era autoridade.
Só faltava ter o gerente das lojas pernambucanas. Mas tinha tudo. Então eu digo, meu Deus. E fiquei na expectativa. Aquelas pessoas convidaram-nos a sentar à mesa, num banco. Minha mãe e eu nos sentamos. Levantou-se uma moça e leu uma página do Evangelho. O orgulho e a humildade. Eu achei lindo. E quando ela estava lendo, eu desmaiei. Quando eu voltei ao normal, minha mãe me disse, meu filho, José, acaba de falar comigo. Eu disse, como, mãe? Pela sua boca. Eu disse, mãe, eu estava cochilando. Ela tecnicamente me aplicou um beliscão de caranguejo. Você está desmentindo sua mãe? Era pedagogia assim, educa na hora. Eu disse, mas mãe, eu não me lembro. Mas ele falou. A partir daí, eu comecei a frequentar. Mas como eu era católico, eu fui queixar-me ao padre. Quando ele me viu andando, perguntou, Divaldo, quem lhe curou de seu diabo? Venha me contar. Aí eu me confessei. Mas o que mais eu queria, meus amigos, era contar às pessoas que estavam lá. Ai, a zeladora também estava lá. E ele não perguntava. Eu não podia dilatar porque era pecado. E não podia calar porque era pecado. Olha que coisa. Mas confessei, ele ouviu e disse, na próxima sexta-feira, volte. Eu disse, mas padre, é pecado. Ele disse, é pecado. Você peca sexta, confessa sábado, comunga domingo, está perdoado. Até ficar bom. Quando você ficar bom, porque Satanás é muito complicado, você vê. E eu fiquei, ia lá, ia cá. Por fim, no mês de janeiro, eu estava conversando com o padre na sacristia. E de repente entra um espírito. Eu vejo então aquela mulher gordinha, bonitinha, baixinha e tal, bem alegre, diz assim, padre, está entrando aqui uma diaba. Não é a diaba. Eu só vi uma senhora baixa, que teve o vestido. Ele disse, olhe bem para o rosto dela. Eu digo, ah, tem óculos. Olhe mais para o rosto dela. Eu digo, olha, eu tenho uma verruga no berço superior. Ele disse assim, Divaldo, sente aí. Não é o diabo não, é minha mãe, receba. Eu escorreguei os olhos. Fiz o 13. E quando eu voltei ao normal, ele me disse, minha mãe veio reclamar. A igreja não condena, notem bem, palavras textuais. A igreja não condena as comunicações espirituais. Porque todos os santos foram médiuns. A igreja não recomenda. Porque se trata de algo muito sério, que deve ser estudado com muito carinho. E o Papa João Paulo II, no ano de 1994, da igreja de São Pedro, disse, o retorno das almas à comunicação com as criaturas humanas é uma realidade. E o cardeal, que representava a comunidade romana, na revista de Roma, proclama a comunicação dos espíritos. Então a imortalidade da alma passou a fazer parte da minha vida dinâmica. Mas o que é que eu aprendi? Primeiro, que eu deveria estudar o espiritismo, é uma ciência. Deveria praticar a mediunidade, deveria conhecer meu sistema nervoso, as glândulas endócrinas, porque o espírito não entra no indivíduo, ele acerca-se e há uma ligação entre o seu psiquismo e o psiquismo do espírito. Mas o que é que o espiritismo ensina? É a nossa recuperação moral. A proposta da doutrina e a proposta hoje da psicologia transpessoal é que o amor é a base da vida. Nesse Natal, aproveitemos-nos para ver se Jesus nasceu em nós. Se ele já nasceu, façamos o esforço para que ele renasça. É a oportunidade de amar, de servir, de construir o bem, de trabalhar em favor da comunidade, de acabarmos com os ressentimentos, as nossas lutas de poder. Estamos no pódio, mas tem vários pés nos empurrando. Essa competição adianta do ego. Do que vale? Vale para as nossas vaidades, que são tão temporais. Para concluir, quando eu era jovem, eu olhava um homem de 25 anos e dizia, meu Deus, como ele é velho, porque eu achava que ia morrer jovem. Quase todo jovem tem essa psicose.
Daí a pouco eu estava com 25 anos. Olhava para o de 40 e dizia, nossa, 40 anos, isso são muitos anos. De repente eu estava com 40 anos. Aí eu olhei para o de 60. Digo, não, 40 está bem, eu estou bem. Mas 60, imagine, começar a arrastar o chinelo. Um dia eu estava fazendo a barba e digo, meu Deus, hoje é o dia do meu aniversário. Estou completando 60 anos. Tive um choque moral. De 60 anos. Bem, mas até que estou bem. Até. Aí eu fui de 80. Eu digo, nossa, de 80. E como eu viajo muito, estava